Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso Especialista em Vendas com Gestão no Tempo e Estratégias de Negociação. E na aula de hoje veremos a necessidade de ir além do básico em um mercado competitivo. Vamos explorar estratégias para identificar e comunicar valor adicional em produtos ou serviços, enfatizando a importância de superar as expectativas do cliente. Eu sou o professor Wellington Fernandes e vou te acompanhar na aula de valor agregado. Ninguém quer o básico, nem você. Vamos lá? Estou te apresentando a BMW X4 e estou te apresentando o Fiat Fastback. Ó, segura aí que vem verdades que você precisa ouvir, precisa saber. Vamos comparar só pelo preço, tá? Fastback, ó, a partir de R$120 mil, ok? Fastback. Agora, a BMW X4, a partir de R$490 mil, R$500 mil o carro. Tem alguma coisa errada, não tem não? O design parecidíssimo, né? Rolou até uma treta aí de bastidores, depois nós vamos falar disso com mais calma. Eu quero te perguntar aqui, o que está de errado? Será que alguém está copiando alguém? O que aconteceu? Por que dessa semelhança aí? As empresas perceberam que ninguém quer mais o básico. Então, eu, de uma maneira ou outra, acabo modelando quem está lá no topo, ok? E apresento um produto parecido com aquele que está no topo, mas que o meu cliente, hoje, financeiramente falando, não pode pagar. Na boa, de verdade, a não ser que a pessoa não saiba, não tenha conhecimento da BMW X4. Se ela não tem o conhecimento desse carro, tá perdoado, tá tudo certo. Não estou aqui para fazer julgamento nenhum e nem para diminuir qualquer uma das marcas. São marcas muito boas, porém são carros completamente diferentes. Só é parecido no design. Mas olha o valor, olha o público-alvo. Será que a pessoa que comprou o Fastback, né? Ela não queria mesmo, era a X4? Entende o que eu quero dizer? Porque se você não entende, o mercado entende, as empresas entendem e querem apresentar algo mais básico, num valor mais acessível para um outro público que deseja ter algo que não é aquilo, né, que está próximo do valor, entende? As empresas já percebem isso e por isso te oferecem outro produto. Não estou aqui diminuindo nenhuma das marcas, tá? E nem enaltecendo nenhuma das marcas, mas isso é visível, é notório e gerou até processo. Olha isso aqui, ó. Apesar do visual que um lembra o outro, a Fiat Fastback e a BMW X4 estão a universos de distância, mas as lanternas traseiras que chegam a ser parecidas acabam virando um assunto para os fãs de carros, principalmente do SUV da Fiat. E ó, uma coisa que eu comentei em uma aula passada aí, quando você tem um cliente fiel, ele vai ficar bravo, ele não vai aguentar ouvir essa verdade que eu comentei aqui não. Ele fala, não, imagina, é o Fastback que é o campeão. Quem veio primeiro? Quem chegou primeiro foi a BMW X4, depois veio o Fastback, tá? Então, as marcas estão percebendo isso. E eu não vou ficar falando só de Fiat ou de BMW, não. Vamos pegar um outro modelo, uma outra empresa, uma outra companhia? Eu gosto de falar de carro, eu gostaria de trazer esses exemplos para você. Dá uma olhada ali, ó. Nós temos o Mini Cooper, né, que também é da BMW e levou a justiça brasileira à briga com a Lifan. Olha ali, ó, Lifan 320, a partir de R$21 mil. Agora você pega um Mini Cooper Countryman, você vai encontrar ele a R$243 mil, praticamente R$250 mil. Só que o design é muito parecido, só que são carros completamente diferentes. São carros que têm públicos diferentes. O camarada que compra a Lifan, né, se ele não conhece o Cooper, tudo bem, ele não conhece, ele comprou porque ele se identificou com a Lifan. Mas se ele conhece o Cooper, o Mini Cooper, ele comprou a Lifan pensando no Mini Cooper. Essa é uma lógica e o mercado percebe e quer entregar. Ninguém quer o básico, nem você. Então as empresas tentam vender algo parecido, similar.
Será que você não está tentando vender algo parecido, algo similar? Você, como vendedor, precisa olhar para dentro e dizer assim, olha, esse é o meu produto, essa é a minha essência, essa é a minha marca, a minha originalidade. O que eu vou oferecer para o meu público-alvo? Para não cair nessas ciladas e depois incorrer o risco até de processos. Valor. Vamos falar de valor? Eu iniciei com essa polêmica aqui dos carros para falar de valor também. Você sabe o que é valor? Para entender o que é valor, você precisa entender o que é investimento, o que é custo, o que é o lucro propriamente dito, o que é o valor agregado. Investimento é tudo que você coloca, tá, para construir um produto ou serviço, desde o tempo, do dinheiro, dos recursos. Esse é o investimento, né, depositado ali, para você ter acesso a uma produção de um serviço ou de um produto final. Preço. Preço é só um número. Anota aí para você não esquecer e nunca subestime o seu cliente pelo preço. Ah, meu cliente não tem esse dinheiro. Não tem nada a ver com o preço. Nunca teve nada a ver com o preço. Não é à toa que vendem carros muito parecidos. Um de 20 mil e o outro de 250 mil. Então não tem nada a ver com o preço. Tem a ver com o valor agregado, tá? Então preço é só um número. Custo, o investimento é tudo que você vai, né, plantando ali para depois colher. Agora, o que é valor? Valor é o quanto, anota aí, vou falar devagar. Valor é o quanto o seu cliente está disposto a enfiar a mãozinha no bolso, assim, ó, e entregar para você, por conta do seu produto e do seu serviço. Tem a ver com disposição. Disposição não é um sentimento? Não é uma energia de dentro da gente? Pois bem, por isso que a venda é trabalhada dentro da emoção. O quanto a pessoa está disposta a investir, a depositar, a entregar. Tem gente que faz até empréstimo, mas que ela vai comprar o teu produto e o teu serviço, ela vai. Uma caneta Bic e uma Montblanc. Ambas têm a mesma função, escrever. Mas tem o público da Bic, tem o público da Montblanc. Duas canetas fazem a mesma coisa. Talvez você não esteja entendendo esse papo aqui, mas você vai entender. Você é inteligente, eu tenho certeza disso. Ó, presta atenção, duas canetas fazem a mesma coisa. Porém, uma está relacionada a poder, status, quais contratos eu vou assinar, é a conquista. Se você olhar a parte de cima da Montblanc, né, e olhar assim, ó, de cima para baixo, é o ponto de uma montanha, né? Cheia de neve em cima. Então, ó, eu cheguei, eu conquistei. E a Bic, você olha assim, é um buraquinho, né? Não menosprezando a Bic. Eu uso Bic também, não tem problema nenhum. Mas é um buraquinho ali, ó. Só, mais nada. Ela só serve para escrever mesmo. Ela não tem a ver com conquista. Qual o sentimento por trás disso? Qual o valor agregado? Quanto eu estou disposto a pagar? Por isso que você compra uma Bic aí, sei lá, R$5 e compra uma Montblanc por 5, 7, 10 mil reais. Entende? Então, qual o valor agregado? Qual a história que você conta? A pessoa que compra o teu carro, a tua casa, o teu produto, o teu serviço, em que patamar ela chega? Aonde ela vai? Quais portas vão se abrir? Valor é isso. É o quanto a pessoa está disposta a pagar pelo seu serviço, pelo seu produto. E a sua oferta precisa, obrigatoriamente, ser irresistível. Ó, perdoe-me se eu for meio ríspido aqui nas minhas palavras, mas eu quero que você entenda, tá? O cliente que ouve a tua oferta, que escuta a tua oferta, lê a tua intenção, sabe que você não é um interesseiro, mas é alguém interessante, a tua oferta precisa ser irresistível, ao ponto do cliente se sentir leigo, burro, ignorante. Se ele não comprar, ele tem que comprar. Se ele não comprar, ele tem que sentir o amargo de falar, puxa vida, eu não comprei, eu perdi essa oportunidade. Uma oferta irresistível faz as pessoas se sentirem culpadas de não comprar. Elas têm que comprar, elas precisam comprar. E como fazer uma oferta irresistível? Agregando valor, entregando o bônus, entregando algo que ninguém mais entrega. Percebe? Aquilo que as pessoas não conseguem enxergar. E ó, recapitulando uma aula lá atrás, se é fácil de entender, é fácil de vender. Se é difícil de entender, é difícil de vender. O valor agregado, ele vem embutido na oferta irresistível.
A pessoa precisa ficar sedenta, olhar para aquilo que você está vendendo e falar, é o que eu preciso, é o que eu mais quero na minha vida, eu faço de tudo para ter isso. E a pessoa compra e ó, fica feliz, fica contente. Promova aquilo que você tem para ofertar. De maneira elegante, de maneira tranquila, mas irresistível. Tem que ser sedutor, tem que ser sedutora, ok? E de maneira transparente, sempre seguindo à risca todos os ensinamentos das aulas anteriores. Mas se não for irresistível, se não tiver cor, se não tiver brilho, se não modelar alguém, as pessoas não vão se interessar, elas não vão comprar. Então, promova algo irresistível. Você pode ter um bolo em mãos, um bolo saborosíssimo, mas ele não tem uma boa cobertura, ele não tem uma boa estética, né? Ele não está apresentável, ele só está o bolo ali, sem cobertura. Se você oferecer, a pessoa pode comer, ficar encantada com o sabor, mas só se ela experimentar mesmo. Agora pensa aqui, um bolo todo enfeitado, com cobertura, com cereja em cima. O que chama mais a atenção? Você precisa colocar a cereja do seu bolo aí, do seu produto, do seu serviço, para se tornar irresistível. Capricho, essa é a palavra, capricho, cuidado, zelo, tá bom? Para você ofertar o seu melhor através do valor agregado, o quanto as pessoas estão dispostas, a pagar por isso que você oferta. E eu sei que talvez você ficou meio dói-dói, meio triste comigo, porque eu falei de carro aqui, né? Eu não sei se você tem a BMW X4, eu não sei se você tem o Fastback, se você tem o Lifan 320, ou se você tem o Mini Cooper Countryman, eu não sei que carro você tem. Independentemente do carro que você tenha, parabéns, que Deus te abençoe, tá tudo certo. Eu não vim aqui falar mal da marca, tá? Mas eu vim trazer um exemplo muito comum do mercado. Para você não ficar triste comigo, vou deixar um vídeo bem interessante aqui de alguém falando sobre isso. É só um trechinho, mas na plataforma você consegue ver na íntegra, tá bom? Pessoal, e o visual desse novo Fiat Fastback está promovendo aí bastante ânimo na internet, certo? É um carro aí muito parecido com os carros da BMW, especialmente eles X6, X4, certo? Não deixa de ser um carro muito bonito, certo? Mas claramente é um carro que copiou o modelo já aprovado pelo público, certo? Da BMW. Infelizmente as marcas hoje em dia, pelo menos tá nessa vibe aí de copiar o que já tá funcionando, certo? Sem inovar muito. Não é tão difícil inovar, certo? Mas as marcas estão indo pelo caminho de pegar o que já está comprovadamente aprovado pelo mercado, certo? Não pelo caimento coupé ali em si, certo? Porque já tem outros carros aí, especialmente carros premium, que já tem esse caimento coupé, como vocês podem ver aí nas imagens, já é um modelo que já existe, como eu disse, especialmente nas classes mais premium, certo? Dos carros, como vocês podem observar, mas a BMW, até eu confundi agora. A Fiat poderia ter sido um pouco mais inovadora, um pouco mais trazido um pouco mais da sua personalidade nesse carro, galera. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre valor agregado. Ninguém quer o básico, nem você, tá? Acesse o Saiba Mais agora, acessa lá, dá uma vasculhada em tudo, faça os exercícios, as atividades, estude. Você está se transformando em um especialista em vendas. Nos vemos na próxima videoaula. Valeu!